Jeremias 8, do verso 4 em diante, diz assim: diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou conservam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Precisamos falar de arrependimento? Precisamos, né? Precisamos mexer com o nosso coração e lembrar que a conversão, ela começa pelo arrependimento. Nós não queremos falar de um arrependimento falso, porque existe arrependimento falso. Nós vimos hoje de manhã, não foi? Um arrependimento falso. O arrependimento de Saul foi um arrependimento falso. Ele chegou para Samuel, depois de desobedecer à vontade de Deus, e queria que Samuel perdoasse ele. Foi um momento muito importante para nós hoje de manhã, a respeito de arrependimento, inclusive, né? É claro que a Igreja Católica Romana, ela estabeleceu um arrependimento em que um sacerdote dava o perdão. Não existe uma pessoa que possa perdoar alguém para que ele alcance o reino de Deus, para que ele seja salvo. O único que fez isso foi Jesus. E ele continua fazendo até hoje. E quando você conhece Jesus, ele te perdoa. Como ele falava, né, para as pessoas, inclusive aquele enfermo que colocaram ele pelo teto da casa, pelo telhado, abriram o telhado e colocaram aquele paralítico lá. Ele falou para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso. Eu não sei, a Bíblia não diz o que aconteceu com aquele paralítico, mas Jesus percebeu, sabia qual era o coração daquele homem. E ele conhece cada coração. Ele conhece o nosso coração. Um dos problemas mais abomináveis, um dos pecados mais abomináveis que muita gente, muito crente inclusive, ainda não aprendeu, é que nós não temos condições de justificar o nosso pecado. A coisa mais abominável que tem é você tentar justificar um erro. É tentar justificar, você até pode justificar para uma pessoa, para o pastor, para o seu irmão, para o seu próximo. Você pode enganar ele e justificar, falar: olha, não fiz aquilo por causa disso, mas você às vezes até percebe que foi por um outro motivo. Você pode fazer isso para o seu próximo, mas Deus conhece cada célula do nosso corpo. Deus conhece cada batida do nosso coração. Ele conhece a intenção. Ele conhece a intenção do nosso coração. Como é que nós podemos justificar um erro, um pecado? Ou o engano?
Não dá. Só aquele que conhece a Cristo, que conhece a Deus, que passou por esse arrependimento sincero e verdadeiro, sabe que não pode se justificar diante de Deus, diante de Cristo, porque Ele entra na nossa alma, entra na nossa vida. Ele conhece. Jesus conhecia o coração das pessoas. Agora, é claro que a alegria, né, de passar por esse processo de arrependimento e ser perdoado é algo extraordinário. E muita gente não conhece ainda essa sinceridade do coração da pessoa, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, chora o seu pecado, né? Se arrepende e Deus perdoa, Cristo perdoa. Não existe um pecado, uma maldade que não possa ser perdoada. Tem crente que não entendeu ainda isso e não jogou a toalha. Eu digo isso, né? Porque tem que ser assim. Nós temos que jogar a toalha mesmo e falar a verdade. Às vezes, tem muito crente que esconde, às vezes, a vida, né? Fica escondendo a vida dele. Teve um irmão lá que escondeu a vida dele e tal, até que deu problema, né? Então, veja bem, nós não podemos esconder. A minha vida deve ser aberta, inclusive para os meus irmãos. Claro que tem muita coisa que não precisa, né, as pessoas saberem, mas eu não preciso viver escondendo as minhas coisas, inclusive pecados de outrora que aconteceram comigo, que agora já passou, né? Não precisa ficar lembrando, mas, se possível, se alguém perguntar, não tem problema eu falar. Eu estou livre disso, estou livre de todos eles, por causa do perdão do Senhor, por causa do arrependimento que passa-se por aquele que conhece a Cristo. Agora, nós, às vezes, perguntamos o que então eu posso fazer que agrade a Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, e o que venha produzir na minha consciência uma maneira, uma forma de viver, um comportamento que eu agrade a Deus, não é? É o arrependimento. É o arrependimento. Coração sincero, não é? Sabe aquele voto que a gente faz no batismo? Aquele voto que a gente faz na profissão de fé? A palavra de Deus diz assim: não vote precipitadamente. Se votares, cumpra o seu voto. Jesus disse mais. Jesus disse assim: o sim seja sim. O que passar disso, né, é perigoso, é pecado. O sim seja sim. Né? Então, o que ele quer? O que Deus quer dizer? O que a palavra de Deus quer dizer? O sim seja sim. Faça as coisas e não fique dizendo. Por exemplo, tem muita gente que diz assim: olha, eu vou fazer isso. Se lembra daquela parábola que Jesus conta de dois irmãos, de dois servos, que o Senhor falou: você vá e faça isso. E a pessoa falou: eu vou, Senhor. Mas não foi. E o outro que falou: não, eu não vou, e foi. Entendeu? Então, a pior coisa que tem é a gente falar: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e não fazer. Não vote precipitadamente. Né? Mas existe um processo que você pode passar por ele, que é o arrependimento, inclusive. Você pode se arrepender disso e voltar às primeiras obras, como diz lá o Apocalipse. Né? Todos nós sabemos que somos pecadores. Todos os salvos, os que são de Jesus, sabem que são pecadores e não podem, de forma a agradar a Deus plenamente pela força deles. Eles só agradam a Deus através do sangue de Cristo, através do Filho,
e pelo processo de arrependimento sincero, que produz a fé. Não é? Então, a gente às vezes se pergunta, o que vem antes? Uma conversão ou o arrependimento? O que vem antes? A fé ou o arrependimento? Não é? A fé só vem quando acontece o arrependimento. A fé que eu estou falando, a fé salvadora. A fé que salva vem, podemos dizer, junto com o arrependimento. Mas, em primeiro lugar, naquele microsegundo de conversão, vem o arrependimento e logo a fé. Não é? Então vem o arrependimento e a fé já é introduzida no seu coração. Não é? E o perdão também. Não é? Então, nós sabemos que o pecado gera um sentimento no coração de Deus, porque quando nós adoramos a Deus, nós não adoramos um ídolo que não tem sentimento, porque Ele criou todas as coisas, nós sabemos disso. Ele é um Deus que Paulo diz que é um Deus de misericórdia. Por quê? Porque Ele se compadece. Ele é um ser, Ele não é uma força, Ele é um ser pessoal, que tem sentimentos. E quando nós olhamos para Deus, Ele é um Deus de amor. E Ele tem esse sentimento infinito, que é o amor dEle. Não é? Mas também, nós não podemos descartar que Deus, que tem sentimento de amor, também tem sentimento de ira. E Ele se ira. Assim como um pai disciplina o filho, assim como um pai se ira com o filho indisciplinado e disciplina ele, da mesma forma é Deus. Aliás, essas leis que reverberam no ser humano vêm de Deus. Essas leis de amor, de disciplina, de indignação ou de ira. E em Deus, tudo isso aí é perfeito. Nós apenas refletimos isso de forma sombria. Mas em Deus isso é perfeito. Por isso, quando nós olhamos para Deus e falamos de um Deus que é só amor, sem ira, sem indignação contra o pecado, nós estamos imaginando um Deus que não existe. Um Deus que é um ídolo. Então nós vemos aqui esse aspecto do arrependimento, não é? Que na verdade é uma oportunidade de reconciliação. É a coisa mais nobre e mais maravilhosa que Deus deu para que nós tivéssemos a oportunidade de se restabelecer. É algo nobre da parte de Deus. É algo misericordioso da parte de Deus. Ele deixou isso na lei dele, na lei espiritual dele. No coração dele está isso. Existe essa nobre atitude de misericórdia da parte de Deus, onde nós podemos nos arrepender e buscar a Ele e Ele nos aceitar. Lá em 1 Crônicas 7,14, Deus diz assim para Salomão: se o meu povo, está falando para o povo dele, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar e me buscar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pecado nosso pode ser perdoado pessoalmente, óbvio, não é? Mas ele pode também trabalhar na bondade dele para com as coisas que estão ao nosso redor. Ele sarar a nossa terra, ele curar os problemas, tirar a violência, por exemplo, da terra, onde nós estamos vivendo. O processo de arrependimento, ou seja, o arrependimento que produz a fé, não é
um ato de penitência, um ato penitencial como a Igreja Católica Romana estabeleceu. É Deus que precisa perdoar através desse quebrantamento, desse processo de arrependimento que produz inclusive a fé. No verso 6 aí, diz assim, é a base, né, do nosso tema. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? O processo de arrependimento, quando acontece na sua vida, você olha para trás, olha para a sua vida, e fala, meu Deus, o que é que eu fiz? É um arrependimento que faz com que você entenda que você e eu estamos, ou estávamos, num estado de pecado, que não era possível sair dele. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos, Paulo diz, vós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, nós estávamos mortos, ou seja, quando nós despertamos, nós olhamos e falamos, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? O que eu era? Como Deus foi maravilhoso na minha vida e me libertou disso, me libertou daqueles pecados e tal. E alguns que eu cometi, Ele foi misericórdia, me se revelou agora para mim. É esse processo que Jeremias está dizendo aqui, né? Que o povo estava apostatando, persistindo no engano, obstinado, andando de qualquer maneira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha, ou seja, andando da maneira deles. Aí eles não se arrependiam e não diziam assim, meu Deus, o que eu fiz? O que é que eu fiz? Geralmente, Deus tem que fazer isso na nossa vida por um processo de disciplina, de castigo, de fazer a gente ser quebrado. Porque se não acontecer isso, nós continuamos religiosamente cultuando a Deus. Por isso que a igreja precisa ouvir, nós precisamos ouvir palavras que machuquem o nosso pecado, que falem como é que nós estamos vivendo, que falem como é que a igreja vive hoje. Né? Num processo em que vemos aí na frente, no versículo 11, por exemplo, que diz assim, os sacerdotes, ou seja, aquele que pregava, que era o responsável por pregar, por profetizar, por falar do pecado, e diz aí no verso 11, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, ou seja, está tudo em paz, está tudo bem, basta você estar na igreja, vir à igreja, basta você precisar dar o seu dízimo, e você estando na igreja é o suficiente, você enchendo o banco da igreja é o suficiente, você sendo um número na igreja é o suficiente. Os profetas de hoje não falam isso, mas eles querem isso. Claro que eles não vão falar isso. O que importa é que você encha aqui o banco da minha igreja, que não fique o banco vazio. O que é mais importante? É você ser salvo, é você passar por esse processo de acrisolamento, como diz Jeremias, você ser acrisolado, você ser limpo, você ser curado de fato, ou você ser curado superficialmente e não entender que é necessário ser forte muitas vezes por causa da palavra de Deus, ser pregada para você. Quando eu vim para cá, alguém falou para mim, olha, nós queremos que a igreja seja forte. Como é que a igreja vai ser forte? Precisa ouvir a pregação. Tá, irmão? Precisa ouvir pregação. Nós precisamos ouvir exortação. Eu
vou ser sincero com os irmãos, eu gosto de pregação que me exorte, que chame a minha atenção, entendeu? Que fale do pecado. Porque o nosso problema é o pecado. O nosso problema não é outra coisa, o nosso problema é o pecado. O nosso problema não é doença. O nosso problema não é prédio da igreja. O nosso problema é o pecado. É o pecado que nos afeta. É o pecado que nos afasta de Deus. Lá em Isaías 59 diz assim: Deus não está com a mão encolhida para que não salve, mas o problema é que o pecado de vocês afasta vocês de Deus. Por isso, o Pedro disse um dia desse aí, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós conhecemos a nós. Mais nós sabemos que não merecemos nada de Deus. Mas nós sabemos que somos miseráveis pecadores. Agora, quando o pastor não cura a ferida, não coloca lá mertiolate, que hoje não existe mais. Vocês que têm cabelo branco é igual, eu conheço o que é mertiolate, né? Era terrível. Quando a mãe vinha aquele negócio do nosso lado, a gente caía sempre, né? Não é? A gente se ralava tudo, aí vinha aquele vidrinho vermelho assim. Sabia que ia doer, meu irmão. Mas era o que curava na época. Não é? Era o que curava. Agora você quer ser curado com o quê? Sem remédio? Não dá, né? Não dá. Nosso pecado, ele precisa ser curado. E nós precisamos ser fortes, ser fortalecidos através da exortação da palavra de Deus. Né? Quando existe processo de arrependimento, é como se a nossa mente, a nossa alma, fosse um quarto escuro, nós estivéssemos mortos para Deus. Né? E aí você ilumina aquele quarto. Você ilumina o quarto, está tudo escuro, aí você ilumina. O que aparece? Porque estava abandonado ali um tempão, né? Há anos aquele quarto, né? Que é a nossa alma, nosso coração estava lá no escuro. E estava a cada dia aumentando, avolumando ali a sujeira, né? Os problemas, sujeira, poeira, barata, rato, quanto mais o quarto fica abandonado, menos ele é limpo, mas vai aumentando a sujeira. E quando o Espírito Santo ou a luz ilumina, você percebe quanta sujeira tem ali. É isso que o Espírito Santo faz, meu irmão. É isso que o Espírito Santo faz na nossa alma. Abre a nossa visão. Faz a gente enxergar quem nós somos. E aí o que acontece? Processo de arrependimento. Mas o que acontece? Sentimento do arrependimento, como diz a palavra de Deus, cria tristeza. Essa é a realidade. Está escrito, né? Cria tristeza. Primeira coisa que cria é uma tristeza. Por quê? Porque se vê sujo. Vê aquele quarto tão sujo. Meu Deus. Aí você chora. Não tem jeito. Você chora de tristeza, mas ao mesmo tempo de alegria. E é uma mistura de tristeza com alegria. Porque você percebe o amor de Deus a partir desse momento de forma preciosa na sua vida. É Ele que ilumina isso. Ele revela isso para você. E aí existe o arrependimento. Existe então esse processo maravilhoso que faz uma mudança tremenda na mente e no comportamento. E aí não tem como você abandonar mais esse Deus. Por isso que eu digo na palavra, Deus diz, e a gente sempre está na palavra de Deus, quando a pessoa é convertida, quando ela recebe essa graça, não tem mais jeito. Não dá para voltar para trás mais. Quem volta, quem cai, é quem ainda não passou por isso. Por isso nós oramos para que aconteça isso. Na igreja,
nas pessoas, para que elas entendam isso, que é necessário ser sincero, buscar a Deus e perceber que o pecado está afogando ela, está matando ela e está levando ela para o inferno. É necessário arrependimento. O que aconteceu aqui nessa época de Jeremias? Olha que Jeremias falou, e você que conhece a história de Jeremias, que Jeremias profetizou ali, na época, na época dos filhos de Josias, dos reis, né? E pegou toda a invasão de Nabucodonosor e a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Ele falou, mas não foi ouvido. E aí, o que Deus teve que fazer? Teve que disciplinar o povo, meu irmão. Entendeu? Se não ouve a palavra de Deus e você é dele, ele vai disciplinar. Ele vai disciplinar, a não ser que você não seja dele. Aí o diabo vai moer você. Aí é com o diabo. Mas se você for de Deus, ele vai te disciplinar. Nem que você tenha que perder tudo. Ficar só com a roupa do corpo, igual Jó teve que fazer, embora Jó fosse temente a Deus. Mas se você for continuar rebelde e continuar obstinado, ele vai fazer o que ele fez com o povo dele, de Jerusalém e de Judá. Destruiu tudo. E Isaías diz que ficou como uma árvore que foi totalmente decepada e ficou só o toco. Ficou só o toco. E o toco começou a brotar outra vez. Ou seja, a semente, aqueles que vieram depois, é que brotaram. Quando a gente passa por esse arrependimento, percebemos quem é Deus, né? Conhecemos esse amor maravilhoso de Deus, que é um Deus de amor, mas é um Deus que repudia o pecado. E nós precisamos, como diz Paulo, despertar. A igreja precisa despertar. E Paulo escreve lá em Efésios o seguinte: ó tu que dormes, ele está escrevendo para a igreja, desperta e Cristo te iluminará. Quando você sabe que tem Deus na sua vida e Ele está dirigindo a sua vida, e Ele tomou você para Ele, você perdeu o medo, inclusive da morte. A morte seria um dos piores inimigos nossos. E Deus venceu isso através do seu Filho, através de Cristo. Ele mostrou esse poder sobre a morte. E nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Nós somos criados para Ele. Tudo que foi criado por Deus continua glorificando o nome dEle. Não é? As estrelas, o sol, a lua, os animais, a vegetação, os montes continuam da mesma forma. O dia, a noite, o relógio de Deus continua da mesma forma. Tudo isso glorifica a Deus, em obediência a Ele, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas.